Meus irmãos, o texto do capítulo 17 do primeiro livro de Crônicas, ele é um texto que vai falar de um desejo de um rei, do desejo de um homem que pensou em fazer algo assim que engrandecesse, que valorizasse, que glorificasse a Deus, que desse a Ele a devida honra. O desejo desse homem, cujo nome é Davi, desse rei, que já tinha consolidado o seu reino, que já tinha conquistado, que já tinha estabelecido a ordem no seu povo, que já tinha no seu currículo muitas vitórias. O desejo desse homem chamado Davi foi engrandecer a Deus, construindo, edificando um templo que seria chamada Casa de Deus, seria chamado Casa de Deus. Davi, que tinha o seu palácio, ficou incomodado, porque ele, sendo homem, tinha um palácio, porque era rei, tinha uma casa estabelecida, tinha um lugar onde ele poderia ter o seu endereço, e Deus, o Todo-Poderoso, era adorado numa tenda chamada tabernáculo. É bem verdade que o tabernáculo foi criado seguindo as especificações da lei que Moisés recebeu de Deus mesmo. O desenho, a planta, tudo como Deus orientou para Moisés lá. E lá ficava a arca do testemunho, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E Davi ficou incomodado dessa arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, ficar num lugar mais pobre do que sua própria casa. Essa foi a inquietação de Davi. Ele achava, como pode Deus ser adorado no lugar que é inferior à minha casa? E ele chega para o profeta e fala: eu quero construir, edificar uma casa para Deus. O profeta entendeu, como eu iria considerar, como uma boa ideia. Não, pode fazer, Davi. Mal o profeta sai da presença de Davi, vem Deus e fala para o profeta: espera aí, quem pediu para alguém fazer alguma coisa para mim? Quem disse que eu habito em templos feitos por mãos de homens? Quem disse que uma construção pode me conter? Quem disse que eu preciso de templo? Porque os deuses pagãos da época, todos tinham seus templos, alguns luxuosos, alguns lindíssimos. Até hoje a gente vê ruínas em alguns países de templos antigos, que eram construções assim de deixar a gente de queixo caído pela ostentação que possuíam. Mas Deus fala para o profeta: fala com Davi, que eu não habito em templo feito por mãos de homens, mas eu gostei da atitude dele, e que o filho dele, esse sim, vai construir um templo para mim. Davi não tem condição de fazer isso, mas o filho dele vai construir um templo, que acabou sendo o templo de Jerusalém, que Salomão, comandou a construção. Quando a gente fala que Salomão construiu o templo, na verdade, muita gente participou da construção do templo, mas muita gente mesmo. Não foi só Salomão, mas Salomão é quem era o rei, e foi quem orientou, foi quem patrocinou, foi quem levantou essa ideia, ou valorizou essa ideia. Salomão foi quem conduziu e liderou na construção. Mas o profeta, com a mensagem de Deus, diz para Davi assim: Davi, gostei da sua atitude. Eu acho que você pode ter até, na sua limitação, pensado dessa maneira que você pensou aí, mas o seu coração falou mais alto para mim. A sua intenção é que vale.
O seu desejo de buscar a minha glória é que pesa. A sua conduta diante de mim, como alguém que quer se relacionar comigo de verdade, isso aí, Davi, olha, eu gostei. E por causa disso, a sua casa será abençoada. O seu reino será abençoado. O seu reino será um reino para sempre. E aí foi uma mensagem messiânica, porque Jesus vem na família de Davi. A raiz de Davi. Pois é, meus irmãos, essa atitude de Davi que a gente vê aqui é uma atitude sincera. E a resposta de Deus deixou Davi tão feliz, mas tão feliz, que a gente vai ver uma declaração de Davi a respeito do que Deus fez em 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 27. Agora, conforme a tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista sempre diante de ti, porque o que tu abençoas será abençoado para sempre. Ó Senhor, porque o que tu abençoas é abençoado para sempre. E foi isso que Deus disse, versículos antes, vocês lerem, vocês vão ver que Deus abençoou a casa de Davi para sempre, porque o que tu abençoas é abençoado para sempre. O tema da mensagem, da nossa reflexão nessa noite é: o que pode ser melhor do que isso? O que seria melhor do que isso? Você ter a sua casa abençoada pelo próprio Deus, ter a tua casa abençoada para sempre. O que seria melhor do que isso? Essa promessa feita a Davi, de abençoar a sua casa para sempre, ela se cumpre hoje, e pode se cumprir hoje na tua casa. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Que a bênção de Davi é a bênção que pode vir sobre você. Que a bênção que Davi recebeu é a bênção que você pode receber. Sua casa abençoada para sempre. Amém? E eu quero aqui, nesse momento, pedir a Deus que abençoe a sua casa para sempre. Que abençoe a sua vida, como Davi foi abençoado. Mesmo quando você enfrenta lutas. Porque Deus abençoou Davi, mesmo nas lutas. Davi foi abençoado por Deus, mesmo nas lutas. E olha que Davi enfrentou, foi luta. Davi guerreou muito, Davi batalhou muito no sentido estrito da palavra. Se alguém conhece de luta, esse alguém é Davi. Davi começa desde cedo encarando o gigante. E ele encarou gigante, ele encarou filisteu, ele encarou moabita, amalequita, ele encarou muita gente, corpo a corpo. Mas no nosso caso é diferente. As nossas lutas são diferentes. Mesmo que as suas batalhas sejam diferentes, você também pode ser abençoado como Davi foi. As suas batalhas, às vezes, te deixam exausto, porque as minhas também me deixam exausto muitas vezes. Às vezes, meus irmãos, eu chego para dormir e tenho dificuldade de dormir de tão cansado que eu estou, porque a luta é intensa. Tão cansado, mas tão cansado que eu tenho dificuldade para pegar no sono. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece às vezes, de tão exausto, porque a luta foi intensa. Às vezes a luta não é física, não é esforço físico, mas é um esforço mental exaustivo. É um esforço mental terrível. São os problemas que muitas vezes a gente tem que lutar contra eles de forma corajosa, de forma insistente. E Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta hoje não é mais luta corporal. A nossa luta hoje não é mais com outras pessoas, não é contra a carne e o sangue, não é contra os homens. A nossa luta hoje é uma luta mais espiritual do que física. Esse tipo de luta, então, é terrível.
porque a gente luta contra o que não vê, mas sabe que tem. Já se viu numa situação de você estar diante de uma pessoa e você vê que aquela pessoa que está querendo te prejudicar ou está atrapalhando a sua vida, aquela pessoa, na verdade, é uma pessoa oprimida, é uma pessoa sofrida, é uma pessoa que, por ser oprimida, oprime. Existem pessoas, meus irmãos, eu posso dizer isso, porque é uma constatação da vida. A maior parte, se não a totalidade das pessoas que são oprimidas, oprimem os outros. Ela não consegue viver em paz, ela não consegue sentir paz, ela não consegue um ambiente calmo, porque ela está oprimida. Então a gente tem que olhar para essas pessoas e entender que a minha briga não é física, a minha briga não é com ela, é com o que está por trás daquilo ali, que assombra aquela alma, aquela pobre alma. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você pode estar no meio de uma batalha difícil e terrível. Você pode estar no meio de uma guerra difícil e terrível. Você pode estar passando por problemas difíceis e terríveis. Mas não pode esquecer que em qualquer luta que a gente vive, a gente tem um Pai que é o Senhor dos exércitos, que é o Deus da vitória, que é o Senhor da vitória. E o nosso Pai não nos deixa desamparados. A gente não pode esquecer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas esse mesmo pastor está conosco, mesmo que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte. Então Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, quando enfrentamos lutas, não deixamos de ser abençoados. Nós temos a bênção da companhia do Pai conosco. Mas quando enfrentamos lutas, não somente a sua casa será abençoada para sempre, mesmo quando você enfrenta a luta, mas também a sua casa será abençoada para sempre, mesmo quando você enfrenta tempestades. A tempestade, meu irmão, minha irmã, é algo inevitável. Quando chega uma certa época do ano, as chuvas ficam maiores, não é isso? Começa a chover mais, são a época das chuvas. Começa, se não me engano, lá pelo mês de novembro e vai até março, não é isso? É mais ou menos isso. Pois é, quando chove muito. A gente sabe que nessa época do ano chove. E quando chove assim, do jeito que eu estou falando, muitas casas são invadidas por águas. Muitas casas sofrem com isso. Muitas famílias até ficam desabrigadas por conta da tempestade, porque é todo ano. Não vem a tempestade todo ano? Pois é. A tempestade e as tempestades que assolam a nossa mente, que assolam o nosso coração, as tempestades de problemas, são do mesmo jeito. Chega num determinado momento. Tem gente achando que seguir Jesus vai livrar da tempestade. Não vai. Seguir Jesus não te deixa livre da tempestade, porque a tempestade chega. Jesus falou no capítulo 7, de 24 a 27, de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, 24 a 27, ele vai dizer o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como aquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E vem o vento, vem a chuva, vem o terremoto, vem o que for, vem a tempestade, mas aquela casa permanece firme. Não é isso que ele fala? Aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. E combatem contra ela o vento, a chuva, e aquela casa desaba, e grande é a sua queda. Pode conferir lá em Mateus 7. Ou seja, para a casa que é firme e para a casa que não é firme, que não foi construída num bom alicerce, a tempestade vem. A diferença é que uma casa cai e a outra não. Essa é a grande diferença, porque a tempestade vem, e quando vem, vem forte, e desaba muita casa, né, quando ela chega. Muitas pessoas desabam porque não estão firmadas numa rocha chamada Jesus. Então, meus irmãos,
Eu posso dizer para vocês que a sua casa será abençoada, mesmo quando vem a tempestade, mesmo quando a coisa fica estranha, porque a tempestade que atinge a todos, atinge a mim, porque atinge a todos. Às vezes a tempestade é a tristeza. Quando a gente olha aqui Deus falando para Davi, a sua casa vai ser abençoada para sempre, quando a gente olha isso aqui, a gente pensa, Davi teve uma vida tranquilaça, Davi enfrentou tristeza. A gente pode ver isso. E Davi enfrentou tristezas difíceis. Davi perdeu filho. Na verdade, Davi perdeu filhos. Quer tristeza maior do que perder filho? Quer tristeza maior do que ver um filho morrer? Deus nos livre disso. Mas Davi enfrentou tristeza. O mesmo sujeito que teve a casa abençoada para sempre, enfrentou tristeza. O Salmo 42, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Tristeza profunda, que esse salmista está declarando aqui, que provavelmente era o próprio Davi. Então você pode estar hoje com a alma abatida, sofrida, sofrendo. A tristeza, meus irmãos, não é privilégio de perdidos. A tristeza, ela acomete a todos. Ou você nunca ficou triste, ou você não está triste, ou você não passa momentos de tristeza. Mas você pode ser abençoado ainda assim. A depressão. Tem gente dizendo que crente não sofre depressão. Eu já ouvi essa tolice, essa barbaridade. Como é que você que é crente vai sofrer depressão? Crente não sofre depressão. E eu digo para você, Davi então não era crente, Elias não era crente, Jeremias então não era crente, porque pelo menos esses três passaram pela depressão, e a Bíblia mostra isso. E agora? Depressão é doença, depressão é uma enfermidade, assim como tantas outras enfermidades, e a depressão se trata, muitas vezes com medicamento. Então se você passa depressão, você não deixou de ser abençoado e filho de Deus por causa disso, você só está doente. Então sabe o que você tem que fazer? Orar, e procurar um especialista e se tratar, às vezes com remédio. Não entre nessa loucura, porque isso é uma loucura, de achar que você só pode ser curado pela oração. Deus nos deu sabedoria e inteligência para a gente estudar e descobrir medicamento para se tratar. Então, se tem alguém dizendo aí que você deve jogar o remédio fora e confiar na sua fé, esse alguém é um charlatão, é um mentiroso. E se você deixar de tomar remédio por causa de um charlatão e mentiroso, desculpa, mas você é burro pra caramba. Você é ingênuo pra caramba. Depressão é doença, e depressão se trata, se cuida. No dia que eu tiver depressão, que eu passar pela depressão, eu vou dizer assim: eu sou um servo de Deus que está doente, e eu quero ter o discernimento, ou ter alguém do meu lado com esse discernimento para me levar num médico, num psiquiatra, num neurologista, para me dar um medicamento, porque às vezes é uma substância química que falta em nós, que somos química pura, e às vezes a concentração, a síntese de um componente, de uma enzima, de uma substância, de um aminoácido, seja lá o que for, a síntese não está acontecendo no meu corpo, e aquilo está afetando a minha cabeça, o meu estado emocional, a minha forma de ver o mundo. Davi passou pela depressão. Eu vou ler aqui para vocês um texto interessante. Salmo 44 diz assim: desperta, porque dorme, Senhor. Olha só, Davi sofrendo tanto, ou o salmista aqui sofrendo tanto, que acha que Deus, será que Deus não me ouve? Ele está dormindo. No mesmo livro de Salmo diz que o Senhor não dorme, não cochila, não é isso? Mas aqui o sujeito estava num estado emocional tão intenso, tão sofrido,
que ele diz assim: Senhor, acorda, acorda, Deus, porque eu não estou aguentando mais. É um salmista dizendo: acorda, não me rejeites mais, Senhor, porque o Senhor não me responde nesse raio dessa dor que eu estou passando. Ele fala isso em outras palavras. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Olha o que o salmista está dizendo, meus irmãos. Ele está caído até o pó. Quem passou ou passa pela depressão sabe o que esse cara está falando aqui. Sabe o que é clamar ou não ouvir o eco da resposta de Deus. Mas precisa aprender com esse cara que está falando isso aqui, a não desistir de clamar ao Senhor. Porque o homem que tem a casa abençoada para sempre, ele clama mesmo na dor. Então não desista. Deus está te ouvindo. Esses homens continuaram a ser homens de Deus, mas ficaram doentes. E nessa doença terrível da alma, da mente, nessa doença, esses homens de Deus encontraram resposta nele. Assim como você pode ter sua casa abençoada e encontrar resposta nele, encontrar o tratamento certo, encontrar o caminho certo para você ficar curado, porque é o Senhor quem orienta. Eu creio nisso. Elias, meus irmãos, chegou a pedir a morte. Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Elias fala assim. O depressivo profeta Elias. Se você está passando pela depressão, ora ao Senhor e procura um médico. Ora ao Senhor e pede referência de um médico. Se você quiser fale comigo, eu te indico. Mas não deixe de orar ao Senhor e procurar tratamento. Lá no Salmo 42, o salmista vai falar: eu espero em Deus, pois ainda o louvarei. Davi queria construir uma casa para Deus. Só que Davi não tinha entendido nada ainda a respeito da natureza de Deus, do que Deus ia fazer para a gente. Davi não tinha entendido ainda, ele não tinha condição de ver que Deus não habita em casa, em templo. A gente às vezes fala, isso aqui é a casa de Deus. Eu ouço falar, aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus enquanto a gente está aqui. Sabe por quê? Porque nós é que somos casa. Nós é que somos habitação do Altíssimo. Ele vem ao nosso encontro como seus filhos. O Deus Altíssimo nos adotou como filhos, nos trata como filhos amados. Então Ele vem até você e diz: olha, essa casa que é você, será abençoada para sempre. Você, meu filho, você vai ser abençoado para sempre, porque você é minha casa. Então eu quero convidar você agora a ler comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Você que está passando tristeza, você que está passando alegria, você que está passando sofrimento, você que está passando depressão, essa é para você e é para mim. Isaías capítulo 60. E eu convido você a atender o que está escrito nesse texto. E eu convoco você amanhã, quando você acordar, você lembrar desse texto. Olha o que diz o texto, esse texto maravilhoso é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Vamos ler, todos juntos. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz.
e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Algumas Bíblias podem ter algumas palavras aí diferentes, com o mesmo sentido. Levanta-te e resplandece, a tua luz chegou. Levanta e resplandece, a tua luz chegou, a glória do Senhor vem sobre ti. Amanhã, quando você acordar de manhã, você olha no espelho, mas olha no espelho e fala assim: levanta-te e resplandece, a tua luz chegou. O teu dia hoje é debaixo da glória do Senhor, porque a tua casa é abençoada para sempre.